Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. O ano começa e, como sempre, surgem previsões do que poderá acontecer nos próximos 12 meses. No caso da televisão, há algumas certezas e várias perguntas. Por exemplo, da televisão comercial aberta, por conta do seu histórico, não se pode esperar grandes mudanças nos conteúdos. Quanto à tecnologia, poderá ocorrer finalmente o desligamento do sistema analógico e a implantação do digital em algumas regiões do país. Essas são algumas das perspectivas da televisão brasileira para 2016. Tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Cristina Padiglione, jornalista e colunista do jornal O Estado de São Paulo. André Mermelstein, jornalista e editor da revista Tela Viva. E Ana Cláudia Mieck, jornalista e coordenadora executiva do coletivo Intervozes. Muito obrigado aos três por estarem aqui presentes para pensarmos um pouco do que a gente pode esperar da televisão brasileira neste ano que está começando. Mas antes de eu iniciar a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema do programa de hoje. Vamos ver. Televisões em várias partes do mundo seguem um ritual em todos os finais de ano. Colocam no ar retrospectivas do que consideram os acontecimentos mais importantes ou os de grande impacto ocorridos nos 12 meses anteriores. E lá vem cenas de furacões, tempestades, guerras e fatos políticos de grande repercussão. Nada falam, no entanto, sobre a própria televisão. Assuntos até que não faltariam. 2015 no Brasil foi marcado por fortes polêmicas no setor. O desligamento do sinal analógico para dar lugar ao sistema digital, que teria o seu primeiro teste na cidade de Rio Verde, em Goiás, foi mais uma vez adiado. Ficou para este ano. No jornalismo, a volta do direito de resposta, aprovada pelo Congresso Nacional, obrigará as emissoras a trabalhar com mais cuidado em temas que envolvam acusações pessoais. O fim das concessões de emissoras de rádio e TV para parlamentares, pedido pelo Ministério Público Federal, atende a uma antiga reivindicação de entidades que lutam pela democratização da comunicação no país e de setores acadêmicos. Já a regulação dos artigos que tratam da comunicação social, presentes na Constituição brasileira, não andou muito, apesar de crescerem as vozes nesse sentido. O mercado de conteúdo brasileiro para a TV paga teve bom desenvolvimento, impulsionado pelo Fundo Setorial do Audiovisual e pela regulação do setor. No campo das TVs públicas, o governo federal assinou um acordo para a criação da Rede Nacional de Televisão Pública Digital, com canais abertos digitais de TV do Poder Executivo Federal. Se a TV não falou sobre o que aconteceu com ela no ano que passou, não está falando também sobre o que pode acontecer no ano que se inicia. Por exemplo, com relação à internet. A convergência entre os dois meios tende a aumentar e a audiência da TV pode realmente cair? Ou não? Que tipos de programas sobreviverão na TV diante dessa concorrência? E a legislação será finalmente modernizada? Ou 2016 chegará ao seu final com as mesmas leis que regulam a TV há 56 anos? Vamos começar por essa pergunta? Vamos chegar aos 53, 54, 55 anos e a lei continua sendo a de 62? Ou há alguma esperança para que as coisas mudem em 2016? Como é que o Intervozes está vendo este ano nesse setor? Olha, eu acho que a gente tem que começar falando de 2016, analisando o que foi 2015, né? Acho que nada avançou muito aí no setor, né, de uma nova regulação dos meios de comunicação, né? Se manteve aí tudo como estava, né, anteriormente. E o que é pior, né? Nós tivemos aí uma troca de ministério, né, recentemente, né? Ao que parece, mais uma vez, o Ministério das Comunicações ele é visto como uma moeda de troca, né? Então, não se dá a devida prioridade, né, nem ao Ministério, nem uma nova regulação, uma nova regulamentação do setor.
Então, eu acho que 2016, nesse sentido, olhando aí para 2015 e tentando fazer uma perspectiva para 2016, não deve mudar muito, né? O cenário político que a gente tem hoje, ele também não está dando muito espaço para você reivindicar grandes mudanças, mudanças estruturais, né? Até por conta aí dessa estabilidade que a gente tem no país, tanto do ponto de vista econômico, né? Tanto do ponto de vista político, com, né, esse pedido agora de impeachment. Então, eu acredito que 2016 as coisas devam ser mais ou menos parecidas com 2015. Agora, o fato do governo, né, do Ministério, não ter andado muito com a pauta não significa que a sociedade civil tenha ficado parada, né? Você deu exemplo aí na vinheta de abertura do caso das ações, né, da representação no Ministério Público contra os políticos que são hoje concessionários de rádio e TV no Brasil. São 32 deputados federais e 8 senadores, né, que serão aí acionados, né, por conta dessa irregularidade, por conta de estarem aí contrariando o artigo 50. Será que 2016 resultará em cassação de concessões no Brasil? Olha, eu acho que a gente tem que continuar fazendo um barulho em relação a essa pauta. Né? Acho que a gente tem um artigo na Constituição que trata disso, a gente já tem uma Constituição que trata disso, uma legislação que trata disso, então a gente precisa fazer essa Constituição ser cumprida, essa legislação ser cumprida. Então acho que os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, o próprio Ministério Público, né? Com as procuradorias de defesa dos direitos do cidadão, eles estão bem empenhados aí em fazer cumprir, então, essa legislação que trata da concessão de rádio e TV para políticos. Então, acho que a nossa tarefa vai ser continuar fazendo um barulho em relação a essa pauta. Muito bem. Cristina, e o conteúdo da televisão brasileira? Há indicações, né, de que a queda da audiência não se dá apenas por causa da concorrência com a internet. Também há opiniões dizendo que a queda também é resultado de um conteúdo cada vez mais repetitivo. Como é que você vê essa questão? Haverá ousadia alguma vez na televisão brasileira? Eu acho que não, mas se a gente pegar a televisão começa sem ousadia. A televisão começou em 1950 com os produtos que davam certo do rádio. Exatamente. E de 20 anos para cá a gente tem coisas que dão certo na internet, no cinema e que eles incorporam para a televisão. O Porta dos Fundos é um exemplo muito latente disso, né? Que todos os integrantes fizeram televisão antes e aquilo não aconteceu na televisão, aconteceu na internet. É verdade. E a partir do sucesso da internet, todo mundo falou, opa, então podemos pensar em fazer alguma coisa e tal. Então, não tem ousadia, ela busca já fórmulas muito avalizadas. Mas o que eu acho que é cada vez mais... o que não vai retroceder é essa onda de novas gerações que não consomem mais televisão. Então, você tem hoje um público, a televisão está envelhecendo. Ela tem um público cada vez mais velho e cada vez mais jovens que não sabem, como a gente estava conversando aqui antes, quem é o William Bonner, né? É impressionante isso. Eles estão consumindo outras coisas. Mas sabe quem é o Homer Simpson, né? Você sabe como é que é, sabem quem é o Homer, com certeza. Mas eles, enfim, consomem o que eles querem, na hora que eles querem, muito em função da internet e da acessibilidade, né? A banda larga melhora, o acesso àquilo, os pontos de Wi-Fi gratuito, quer dizer, o acesso a esse universo gigantesco, onde também tem muito lixo, mas tem muita coisa legal, acaba inibindo. Você não pode ter 30 horas no dia. Se você está consumindo mais aqui, você deixa de ver ali. Por isso que a Globo esse ano também deu um salto, até com um pouco de atraso, em relação ao streaming, né? De levar a sua programação ao vivo para a internet e as pessoas poderem acessar isso quando quiserem, para perceberem que é um terreno que ela vai perdendo que não tem volta. Então, para ela interessa que o conteúdo dela esteja em todo lugar e tirou o TV das campanhas, né? É Globo agora, para tentar levar essa ideia de que ela é mais que um televisor, ela está em todas as plataformas e estão desenvolvendo, inclusive, projetos só para a internet. É um meio de ela tentar levar a marca dela para as novas gerações, porque... pelo hábito, eles não ligam mais à televisão como antes e já não é mais uma coisa de determinada classe, né? É um negócio que vai se expandindo para todas as classes sociais, mas que pega muito essa faixa etária de quem nasceu de 20 anos para cá. E aí a gente faz o gancho com o André para falar aí de tecnologia, dessa disputa TV, disputa ou convergência de TV com internet? Eu achei curiosa a pergunta que você fez para a Cristina, porque perguntando se não tem ousadia na televisão, né? Eu acho que aí eu pensei, peraí, mas que televisão?
Porque se a gente pensa na televisão só como uma TV aberta, ela é realmente conservadora, embora eu acho que ela esteja um pouco mais ousada do que era anos atrás, por pressão talvez dessas outras coisas, da internet e tal, mas eu já não gosto mais de pensar a televisão só como uma plataforma, eu acho que tem que pensar de uma forma mais ampla. Para mim, Netflix é televisão, YouTube é televisão, Globo é televisão e HBO é televisão. Então as pessoas elas não estão parando de ver televisão. Eu não faço muita, né? eu já não faço muito essa distinção. E aí eu discordo um pouco. Eu acho que a gente tem visto muita ousadia, cada vez mais. Não nessas plataformas que são, por natureza, mais conservadoras. É claro, a TV aberta, o modelo dela é ser gratuita e viver da publicidade. Então, ela tem que fazer uma programação que seja mais... que agrade o maior número de pessoas, supostamente. Talvez já não esteja agradando tanta gente quanto no passado. Mas pensando em televisão de uma forma mais ampla, a gente tem visto pelo contrário, né? Hoje se fala muito numa era de ouro da televisão mundial. No Brasil, claro que os recursos para fazer... Quais são os exemplos? Para exemplificar Não, na TV por assinatura, no streaming, nas plataformas de VOD, né? Você vê coisas como... Nunca se produziu tantas séries. Nunca se produziu tanto, né? Eu vi um gráfico outro dia, assim, a quantidade de horas produzidas por ano no mundo aumentou muito. Claro que tem um monte de coisa para discutir dentro disso. Quer dizer, claro que os Estados Unidos estão aumentando ainda mais a sua predominância. E tem a questão dos roteiristas de cinema que foram todos para a televisão nos Estados Unidos. Os roteiristas, os diretores, os melhores atores. estão hoje na televisão. Mas se faz muita coisa muito interessante hoje, né? Você pega um House of Cards, pega um Game of Thrones, e no Brasil tem se feito também coisas diferentes. Você teve, eu acho que a lei da TV a cabo, que começou 3, 4 anos atrás, ela está começando a dar frutos um pouco mais consistentes agora, né? Então, acho que começou com uma produção, um volume muito grande de coisas, nem tudo muito bom. E agora a gente já começa a ver coisas mais interessantes, né? Você teve uma série agora sobre o Zé do Caixão, por exemplo, super bem feita, interessante. Você tem... o Brasil está produzindo agora a primeira série para Netflix, né? Uma série de ficção científica, original. Então... Mas a maioria da população brasileira ainda, claro, ainda está na TV aberta. Sim, e aí tem um problema de acesso à internet, né? Claro. Que a gente precisa sempre lembrar que o Brasil ainda não alcançou universalização no acesso à internet. 98% das casas, elas têm TV aberta, mas a internet ela chega a quantos por cento dessas casas? 50% talvez da população. Então a gente tem que ver isso também, né? Quando a gente está falando de vídeos on demand, né? Mas você tem o celular, você tem outras formas de acesso, né? Eu acho que você... E tem um crescimento em progressão geométrica nisso, né? Não é uma coisa assim que vai demorar muito, como demorou, por exemplo, a TV por assinatura foi crescendo muito devagar, disparou ali 4, 5 anos, mas o crescimento dela é muito mais... Agora, eu acho que banda larga internet já... Engraçado, eu fiz agora uma viagem pelo Brasil de carro, passando por localidades pequenas e tal, e você conversando com as pessoas, elas estão muito ligadas nisso tudo, elas estão... É claro, acho que tem uma questão geracional também, né? O pessoal um pouco mais velho, mesmo nos grandes centros urbanos, não que não tenha acesso, não necessariamente por questão econômica, às vezes não tem interesse, está acostumado com aquilo e tal, mas as novas gerações... Não tem hábito, né? Eu sinto que estão, assim, abraçando com muita vontade essas tecnologias. Olha, mais uma opinião sobre as perspectivas do seu companheiro lá de Tela Viva, não é? O jornalista e editor do Teletime News, o Samuel Possebon, que falou em Brasília sobre as perspectivas dele para a televisão brasileira em 2016. Vamos ouvir o Samuel. 2016 vai ser um ano interessante para a televisão brasileira em duas frentes. Se você olhar do lado da televisão aberta, né, é o ano em que supostamente a gente deveria ter o começo do processo de desligamento da TV analógica, né? Eu digo supostamente porque existem grandes chances de que isso não aconteça como estava planejado originalmente. Então, talvez só algumas cidades se desliguem em 2016, muito provavelmente só Brasília, das grandes cidades, deve passar por esse processo. E na TV por assinatura vai ser um ano também interessante, porque eu acho que vai ser o ano em que vai ficar definitivamente marcada a importância da TV por assinatura para os grandes eventos esportivos, principalmente por conta da Olimpíada. A gente vai ter
aí dezenas de canais transmitindo os Jogos Olímpicos, enquanto na TV aberta você vai ter aquela transmissão padrão, né? E você vai ter um avanço do processo que já vem acontecendo de migração da televisão para a internet, né? Então, justamente durante esse processo de cobertura dos Jogos Olímpicos, a gente vai ver a relevância que a internet vai ter na cobertura desse grande evento esportivo. Então, isso vai marcar essa transição. Acho que são os dois fatos mais importantes que a gente vai observar ao longo de 2016. Vamos ver se isso realmente acontece. Bom, vai ser o grande espetáculo da televisão brasileira em 2016, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né, Cristina? Exatamente. A Globo tem aquecido bastante isso, mais do que as outras, né? Se trata como emissora oficial, não sei. Mas é interessante notar que ela tem os direitos, né? A última Olimpíada foi só da Record, mas a Record e Bandeirantes também vão exibir, né, o Rio. E a última foi só da Record, agora a gente tem uma distribuição melhor aí do bolo. E acho que até para atenuar um pouco o massacre de notícias ruins, noticiário político, isso vai ser um respiro para a televisão e que é muito mais atraente do ponto de vista de imagem, de espetáculo, você ter ali Jogos Olímpicos no cenário brasileiro e tal. Então, o investimento é alto e é uma expectativa também de abocanhar os anunciantes que estão arrefecidos pela crise, né? Aí um evento esportivo sempre traz um ânimo que outras áreas não produzem. Tem um efeito colateral também, você falou dos patrocinadores, só que também tem um efeito colateral que é o seguinte, as emissoras que têm os direitos e que transmitem Olimpíadas tendem a concentrar as verbas publicitárias, né? Então também sobra muito pouco para os outros. Resto, é verdade. Então, se por um lado isso vai fortalecer algumas transmissões, o resto também fica um pouco à míngua, né? E vai estar na TV Paga, acho que em vários canais também, mas também. É verdade, isso é verdade. Vai estar na TV Paga. Porque Sport TV, ESPN, Fox Sports... Como o bolo não está crescendo muito, isso tende a dar uma concentração maior ainda. Quer dizer, cresce as Olimpíadas, mas pode... mas... diminuir em detrimento do resto. E a maioria não foi convidada para a festa, né? Meio isso. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, o Ver TV volta em seguida, conversando aqui sobre as perspectivas da TV em 2016. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre as perspectivas da televisão brasileira para 2016. E em Aracaju, com o apoio da TV Aperipê, o Ver TV entrevistou o jornalista e doutorando em comunicação na Universidade Federal da Bahia, Paulo Vitor Melo. Ele não fala apenas das perspectivas para 2016, mas lembra também o que de melhor e o que de pior ocorreu na TV no ano que passou. Vamos ouvir o Paulo Vitor. Eu acredito que o que teve de melhor em 2015 na televisão brasileira, e aí seja a televisão aberta, comercial, seja a televisão pública, seja o segmento TV por assinatura, foi um crescente questionamento da sociedade brasileira sobre os conteúdos da televisão, né? Seja em manifestações de rua, seja em manifestações espontâneas ou coordenadas por redes sociais, a população brasileira, especialmente as parcelas que estão organizadas em sindicatos, em movimentos sociais, em ONGs, tem questionado cada vez mais os conteúdos da televisão, né? Tem questionado em que medida a televisão representa ou não os interesses da população, em que grau ou não a televisão representa a diversidade que marca a sociedade brasileira. E acho que o de mais negativo que aconteceu em 2015, eu destacaria aí dois aspectos. O primeiro é o permanente enfraquecimento das experiências públicas, comunitárias, alternativas de televisão, isso por uma opção deliberada do Estado brasileiro, né, que não investe nessas iniciativas, enquanto investe bastante nas emissoras comerciais, principalmente por meio de publicidade estatal, e também um conservadorismo dos empresários do setor, em taxar, embradar a qualquer proposta de mudança regulatória uma pecha de censura. Eu diria que, em termos de perspectiva para a televisão no próximo ano, em 2016, nós temos um cenário de campo aberto, né? Como diz a música, né? Um cenário em que pode acontecer tudo, inclusive nada. Por quê nós colocamos isso? Porque, se do ponto de vista tecnológico, a cada dia a televisão ela tem uma novidade, não só a televisão, como todos os meios de comunicação, a todo dia aparece uma novidade tecnológica, do ponto de vista regulatório e legal, pouca coisa mudou desde a década de 60.
Do ponto de vista da conformação do mercado, poucas mudanças aconteceram. A televisão, ela, nos últimos anos, tem sido muito questionada até a sua própria legitimidade enquanto um canal de informação que trate a informação com um distanciamento necessário. Então, as pessoas hoje questionam muito as opiniões e a informação que é colocada na televisão. Então, a televisão também vai precisar se reinventar. Mas isso não cabe só aos empresários do setor, porque essa não é a responsabilidade de cada emissora. Esse é o papel do Estado, já que estamos falando de uma concessão pública. Então, cabe ao Estado, em 2016, decidir se vai encampar a televisão como um fator de desenvolvimento e, para isso, precisa ser democratizada, como uma reforma fundamental para a democracia do país, a reforma das comunicações, ou se vai a televisão continuar sendo esse espaço em que é um espaço de lucro para poucos e de apenas acesso à informação para a maioria da população. Eu queria frisar o que ele fala nessa última frase, o acesso à informação da maioria da população através da televisão. É o que mostraram as pesquisas do ano que passou. Duas pesquisas da Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz que a maioria absoluta da população brasileira se informa pela televisão. E o Paulo Vitor lembra que há uma série já de críticas à qualidade dessa informação. Eu queria ouvir vocês a respeito. Bom, ele está coberto de razão, eu acho. Eu me lembro que quando eu trabalhei com o Ferreira Neto, que era uma pessoa que era apontado como reacionário, etc., e, no entanto, o programa dele conseguia levar 3, 4 pessoas que pensassem diferente. Exatamente. E hoje, e levava, porque eu participei disso, eu fazia a pauta do programa. E hoje você vê programas, por exemplo, na Globo News, que são unilaterais. Você tem 3 caras sentados na mesma cadeira, como nós estamos aqui, mas sem discordar um do outro, em que um vai endossar. Isso não promove uma pluralidade de ideias, Eu estou falando aí de um canal pago, mas eu também não vejo isso acontecer nos canais públicos. Concordo com ele que há um investimento pífio do Estado, numa comunicação que devia ser chamada comunicação pública, devia ser para o público, devia ter um investimento nisso e acaba sendo mais atravancado. Nós fizemos um Ver TV aqui e trouxemos aqui o economista Luiz Gonzaga Beluso, a economista Leda Paulani, um outro professor da Unicamp, para mostrar que existem perspectivas para a economia brasileira que não passam na televisão. Então, essa falta de contraste nos debates, nas discussões, isso não está na televisão. Os repórteres não contestam as respostas que às vezes você sabe que não é aquilo, Não vejo isso, que no jornal impresso, que ainda tem, jornal impresso, mesmo o jornalismo que é feito na internet, o cara fala uma cascata e o repórter contesta e tal, e na televisão é tudo muito plácido, Tem um exemplo e que não cabe mais no modelo de hoje, talvez tenha sido sempre, mas não cabe mais, as pessoas já sabem que não é aquilo, Tem um exemplo recente que eu acho que ele revela muito disso, que é o caso dos atentados, em Paris, ao bar Bataclan e outros espaços. Você conversava com as pessoas comuns, na rua, sobre o que tinha acontecido e elas sabiam dar para você a história do bar Bataclan. Elas sabiam quando ele foi fundado, a que ele serviu, que era uma casa de shows, sabiam até os nomes dos brasileiros que estavam em Paris no momento e que fizeram parte daquela tragédia. Mas se você perguntasse sobre Estado Islâmico, o papel da Turquia, o papel dos Estados Unidos, da Rússia, em tudo isso que está acontecendo hoje, as pessoas não sabem, porque o jornal na TV aberta, ele só pega o espetáculo, aquilo que vira espetáculo. A informação que dá origem, àquela crise que está posta ali, ela fica muito não tem profundidade. Não tem profundidade, é um pano de fundo que você nem enxerga, Eu me lembro que no caso da Boate Kiss, por exemplo, tinha algumas televisões com uma estrutura enorme lá em Santa Maria e, no entanto, as melhores histórias ainda estavam nos impressos. As pessoas contando as histórias daquelas pessoas, daquelas famílias, o que aconteceu exatamente para causar um incêndio, era muito mais completo, assim. Então, tem uma coisa rasa que não necessariamente se justifica pelo tempo. Exato. Que fala, o jornal tem meia hora. Até porque em outros canais fechados, você consegue ver um outro tipo de jornalismo, às vezes, dependendo do canal, um outro tipo de jornalismo que aprofunda mais os temas. Então, por que a gente não consegue ver isso Agora, na TV o Paulo aberta? Vitor fala também, segundo ele, já há uma reação de setores da sociedade a esse tipo de jornalismo. Vocês percebem isso,
Ana, você no Intervozes, quer dizer, já uma desconfiança Sim, em relação ao acho que a sim. televisão fala? Eu acho que sim, eu acho que 2013, né, as manifestações de 2013 mostraram bastante isso, né, as pessoas foram para as ruas e as análises, né, dos filósofos, dos sociólogos, depois até demonstram um pouco isso, que houve um reposicionamento, inclusive, de alguns editoriais de jornais, né, televisivos em relação àquelas manifestações. Sim. Então você percebe que as pessoas foram para as ruas já com seus cartazes, né? Fora o tal emissora X, fora a emissora Y, porque elas percebiam que havia, de alguma forma, um endereçamento, né, daquilo que estava sendo dito, né? E até uma tentativa, de repente, de reforçar um perfil do manifestante em detrimento de outro. Então, acho que sim, existe um movimento de contestação e eu acho que a própria TV brasileira, e aí talvez pensando em perspectivas para 2016, do ponto de vista do jornalismo, teria que se reposicionar em relação a isso. Eu acho que a Globo se reposicionou um pouco em 2015. Né? O próprio Jornal Nacional ficou mais interativo, corrige algumas informações na hora, no momento, informações que os internautas contestam na hora, no momento. Essa coisa das redes sociais tem provocado. Isso eu ia falar. As pessoas estão mais informadas também, estão se informando de outras formas. Elas estão se formando de outras fontes. Embora a internet também tenha muita desinformação, né? Às vezes é difícil filtrar, mas pelo menos já existe um contraponto. A informação né, circula muito mais, não tem dúvida. Existe um contraponto. Não tem mais aquela hegemonia total de, embora 90% das pessoas se informem ainda pela televisão, mas acho que hoje você tem acesso a pelo menos a outras... Eu acho que esses grupos que o Paulo Vitor se refere, que fazem manifestações contra as emissoras, etc., são grupos ainda pequenos, eles não espelham a maioria da população brasileira. Eu acho que são grupos que se informam por outras fontes. Mas né? cutuca, né? Eu acho que cutuca e eu acho a população. Que, no fundo, o que os manifestantes estão dizendo não é exatamente contra X ou contra Y, mas é no sentido de, olha, nós estamos aqui e estamos percebendo que a informação não é exatamente essa. Né? Nós temos outras fontes de informação que nos dizem que a informação não é exatamente essa. Então, nos tratem com algum... Né? Com algum respeito, né? Traga-nos informações mais... Mas se me permitir discordar de uma coisinha que ele falou, é sobre Sim. a legislação. Claro que há muito a ser feito. Mas, por exemplo, a lei da TV Paga que o André citou, é uma coisa que mudou completamente o cenário de conteúdo na altamente TV. Positivo. Altamente positivo. Era impensável que você tivesse 600 produtoras das 5 regiões do país, aí aliado, por exemplo, à legislação e aos benefícios que a Ancine conseguiu criar, os recursos de financiamento de programas. Isso cria uma pluralidade, uma diferença de linguagem que a gente não pensava nisso 20 anos atrás. A gente tinha uma emissora hegemônica e todo mundo querendo fazer a mesma dramaturgia que ela. E hoje você tem a própria emissora hegemônica buscando essas cabeças de fora para mudar um pouco o que ela faz, né? Você acha que a lei já está surtindo efeito? Muito. O André pode falar melhor sobre isso que eu, mas sem dúvida, né? Eu acho que ela teve... Só para explicar para o telespectador, a lei de cotas que garante cotas para a produção nacional na TV paga, não é isso? Não são só as cotas é uma parte, mas ela também garante o financiamento disso tudo. Eu acho que, como eu falei no outro blog, acho que você, num primeiro momento, teve um impacto quantitativo, né? Você teve... como os canais precisavam cumprir essa cota muito rapidamente, saíram comprando muito filme nacional, exibindo muito filme nacional, até repetindo, né? Se você ligava a televisão, estava passando Tropa de Elite praticamente todos os dias. Mas é claro, porque você demora um tempo até que as produções originais sejam feitas, você não produz de um mês para o outro. E agora acho que você começa a ter um impacto qualitativo, você começa a ter produções mais elaboradas, com muitos defeitos ainda que essa lei tem, muitos problemas. Ela trata de forma igual situações desiguais, né? Você talvez ela não propicie que você faça grandes investimentos em uma produção, porque esse dinheiro tem que ser pulverizado em muitos canais. Enfim, tem várias críticas a ela, mas o resultado é sem dúvida positivo. Então, eu acho que esse é um dado positivo de 2015 que vai se refletir em 2016 e também tem um efeito no mercado de trabalho, né? Muito, Eu acho que, pelo que eu sei,
a produção independente de audiovisual cresceu muito no Brasil depois da lei. Sim. Né, André? Sem dúvida. Há dados para isso. Não, sem dúvida, né? Não quer dizer que esteja fácil a vida para as produtoras, mas se a gente olhar a situação, o contexto do país, de ajuste fiscal, de cortes de investimentos, essa é uma área, por exemplo, em que até agora, né, não vamos dar ideia, né, para o Nelson Barbosa, mas até agora não houve cortes, né? Os programas todos de financiamento e de incentivo estão todos mantidos. Há uma discussão sobre lei do audiovisual e lei Rouanet para o futuro, mas a princípio está tudo mantido, porque é um setor, assim, é uma roda que está girando e que aparentemente em 2016 vai continuar. É uma perspectiva boa para o ano aí de 2016. Olha, nós ouvimos em Brasília, a jornalista Renata Noyar, ela é colunista do Observatório da Imprensa, e ela fala, e depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, ela fala do distanciamento da TV em relação às mudanças ocorridas no Brasil nos últimos anos. Vamos ouvir a Renata. O grande entrave da televisão no Brasil continua sendo o conteúdo. A adaptação do povo brasileiro às tecnologias é uma coisa que é muito fácil, muito tranquila. Nós fazemos isso de forma muito, muito tranquila. Você criar uma televisão digital e com a possibilidade, num determinado horário, você ter um cardápio de programação variada. Mas se esse cardápio de programação variada continuar não atendendo o que o público, os anseios do público em termos de entretenimento, não adianta. Você abrir a televisão às 9 da noite para 5 novelas diferentes, sendo que o público não quer mais ver novela, então o entrave vai continuar o mesmo. Se não conseguir mais se entender que a necessidade de conteúdo do público é outro, o entrave fica o mesmo. Você vai ter a tecnologia avançada e trabalhando com o mesmo problema. O povo brasileiro, ele aprendeu a trabalhar com a televisão no horário que ele quer, né? Você já começa a ter o conteúdo na hora que eu quero assistir. Você esperar o horário do jornal para você ter a notícia já é uma coisa que não cabe mais. Então, assim, a televisão vai ter que ter uma dinâmica muito maior para atender esse público, mas esse atendimento desse conteúdo, esse cardápio, ele vai ter que ser trabalhado também dentro do que o público quer hoje. Eu acho que a televisão no Brasil hoje fala para uma determinada classe social, não conversa com o país inteiro. E enquanto você não conseguir entender o que é o país inteiro, o que quer o país inteiro, você vai continuar tendo excelente tecnologia e audiências cada vez mais baixas. Então, a TV digital, ela pode ser um momento em que você construa, em alguns momentos, canais que consigam dialogar com o país. Mas, para isso, vai ter que se conhecer esse novo país. O país mudou mesmo, né? O país mudou. Há uma outra... há uma ampliação, pelo menos no consumo, isso é evidente, né? Eu acho que é isso que a Renata está insistindo. Será que a televisão percebeu isso? Quer dizer, não só no consumo, mas também, eu arrisco dizer, também na educação formal, né? Será que não está criando um público mais crítico e a televisão não percebeu isso? Pergunto. Eu acho que talvez... De novo, assim, aqui televisão a gente se refere. A televisão aberta. A televisão aberta, especificamente, eu acho que cai naquilo que eu já tinha dito. Ela é generalista por definição, né? E é claro que ela está no mundo inteiro perdendo audiência, não é um fenômeno brasileiro. Não sei se por uma inadequação do que o público quer, mas porque ela necessariamente ela tem que atingir um número muito grande de pessoas. E aí as pessoas que têm outros interesses, que não tinham outra opção, agora tem. Vão para a TV para assinatura. Isso explica um pouco a queda de audiência. Eu acho que sim. Eu acho que a TV aberta ela nunca vai nunca vai atender os nichos de interesse, a não ser, claro, a TV pública, né? Que acho que ela cumpre mais essa função de atingir interesses específicos da sociedade. A TV aberta ela é um negócio, a TV aberta comercial ela é um negócio que vive da publicidade, para isso ela tem que fazer mas, por exemplo, se ela perde audiência, ela perde publicidade. Mas aí ela se mexe. aí ela consegue talvez se adaptar. E acho que a gente tem visto algumas mudanças. Não sei, eu percebo, acho que
a Cristina pode falar muito melhor sobre isso do que eu, mas aquela ideia da novela, né, que sempre era no apartamento de classe média alta, do Leblon, não sei o que, isso não é mais, né? A própria novela já tenta achar outros cenários, achar outras realidades. Claro, muito lentamente, muito sutilmente, às vezes, mas eu acho que a questão é que as pessoas estão achando outras formas de se informar, como a gente disse, de se entreter, e isso vai levar... Esse descolamento existe nesse sentido, eu acho. Muito bem, vamos fazer mais um pequeno intervalo e o Ver TV volta já conversando sobre as perspectivas da televisão para 2016. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre as perspectivas da televisão brasileira para 2016. E no bloco anterior nós começamos a conversar um pouco sobre a ousadia ou a dificuldade da ousadia, mas a Cristina estava lembrando aqui no intervalo que há algumas modificações ainda incipientes, vamos assim dizer, mas estão ocorrendo. A gente estava falando dos auditórios, dos né? Auditórios, eu sempre digo que o único auditório que não é sueco no Brasil é o da Regina Casé, onde você consegue ver, né, uma cor mais parecida com o que é a realidade não é aquela coisa dos outros auditórios, parece que é todo mundo loiro, de olho claro, né? Mas mesmo essa visão da menina linda da primeira fila desapareceu um pouco dos auditórios. Eles estão, acho que hoje eles conseguem fazer um elenco mais plural e que não seja ali tão exclusivamente de modelo. Você acha que a tendência é essa? Porque você lembrou a televisão sueca, já há depoimentos de que há mais negros na televisão sueca ou finlandesa do que no Brasil. As próprias novelas, né? Que eu não concordo que as pessoas não queiram mais ver novela, porque as novelas continuam sendo uma receita muito importante para as emissoras abertas. O grande acontecimento do ano foi uma novela bíblica na Record, né? E era uma novela, linguagem de folhetim e tal, então ainda tem um peso forte. Mas também isso, o elenco quase não tem essa representatividade, né? É o que o Paulo Rios falou da falta de diversidade. Né? O jornalismo não tem. Então aparece a Maju Coutinho no Jornal Nacional, isso vira um caso de, olha, uma negra, moça do tempo. Não pode ser isso, né? E a gente ainda está mencionando isso porque é realmente... quase uma exceção, não poderia ser. As próprias redações, aí não só a televisão, também no jornalismo, tem muito pouco negro. Então ainda tem um negócio de as pessoas darem voz e saber que essas pessoas, essa pluralidade de cores e de propriedade, né? A gente não tem, às vezes, nas novelas uma restrição às pessoas mais velhas, você vê que ator vai ficando com 50, 60 anos, começa a reclamar da falta de papel. Então essa mistura acho que tem sido mais contestada e de alguma forma tem se procurado equilibrar um pouco mais. Eu quero crer que sim, não sei. E você acha que a tendência é que isso se aprofunde? Eu acho que sim, por causa da história das redes sociais. Hoje sempre tem alguém para cutucar uma massa de pessoas, ainda que ainda seja um nicho, mas uma massa, né? É uma massa já de quem está no Twitter, Facebook, Instagram, quer dizer, já tem um time considerável de pessoas. A gente não está falando de um grupo de discussão, né? De uma pesquisa representativa, você pode falar melhor que eu sobre isso. Mas existe muita gente cutucando coisas que não deveriam estar ali, que deveriam ser diferentes e tal. Eu acho muito saudável isso. Outra questãozinha que a gente mencionou no VT de abertura, e o Samuel mencionou também no depoimento dele, mas nós não comentamos, o finalmente, ou não, a ocorrência do desligamento do sistema analógico no Brasil. Estava previsto para começar agora no final do ano passado, foi postergado agora, se não me engano, para fevereiro, o primeiro teste, né? E a expectativa é que a gente tenha ou não televisão digital universalizada no Brasil em 2016. Haverá ou não? Em 2016 eu acho bastante difícil. A meta do governo, ele tem dito que é 2018, né? Então, assim, eu também acho difícil diante da conjuntura que a gente está passando. A população tem que comprar o conversor, né, de TV digital, tem que ter digitalização do parque industrial, né, das produtoras, das emissoras de TV. O próprio governo tem que fazer um investimento bem alto para essa transição, né, chegar aos seus
finalmente. Então, assim, eu acho que é uma meta que pode aí não ser cumprida até 2018. Né? Mas o governo está dizendo que vai cumprir, até porque ele tem um acordo com as tags, né, as empresas de tags, em relação aos 700, né, a faixa dos 700 MHz, que foi leiloada em 2014, se eu não me engano, né, e que vão ser utilizadas, então, pelas empresas de tag para a tecnologia 4G, ou seja, para expandir a tecnologia de telefonia móvel, né, de dados móveis. Então, até 2018, o governo precisa liberar a faixa onde estão as TVs analógicas, que é essa faixa dos 700 MHz, né, para cumprir aí o acordo que teve com as tags. Agora, se ele vai cumprir ou não, eu estou achando bastante complicado diante da conjuntura que a gente tem hoje, né, e até desse adiamento aí, né, do teste, da cidade teste, que é Rio Verde, né, que seria agora em novembro, já adiaram para fevereiro, né, mas as expectativas não estão aí tão alinhadas. E a sua, André, você que vem acompanhando essas questões? Só lembrando um pouco o histórico, acho que nem todo mundo é familiarizado, né? Originalmente, quando se começou a digitalizar a TV, o desligamento total seria em 2016, né? Depois se mudou o decreto e foi uma coisa escalonada que começaria em 2015 e iria até 2018, como a Ana bem colocou. E aí assumiu-se o compromisso de liberar, porque a TV analógica utiliza frequências, né, de rádio, que seriam então liberadas para as empresas de telecomunicações que já botaram dinheiro para ela, criaram uma empresa chamada EAD, que é responsável por fazer essa transição. É uma empresa que tem um fundo muito grande de dinheiro, que vai, por exemplo, está fazendo lá em Rio Verde, por exemplo, de comprar conversores para as famílias, principalmente as famílias do Bolsa Família, agora até do Cadastro Único, até ampliou tudo, para as famílias que não têm a TV digital ainda. Para poderem sintonizar a TV digital. Exatamente, Exato. porque a regra diz que você só pode... A questão não é mais digitalizar, já tem grandes parte da cidade está digitalizada. A questão é desligar o analógico, né? Digitalizado já está, alguma parte razoável. E quando você desliga a TV analógica, quem não tem um aparelho de TV que recebe o sinal digital ou o conversor, simplesmente vai deixar de ver televisão. Fica preta a tela. Fica preta, não tem mais nada, fica chuvisco. Então, o que está combinado na regra é que você só vai desligar nas cidades em que tenha pelo menos 93% dos domicílios recebendo o sinal digital, né? E aí é complicado, porque a porcentagem real, mesmo nessa cidade de Rio Verde, que é uma cidade pequena, uma cidade de piloto, é muito menor. Mesmo com a distribuição de conversores, que não é um processo simples, você não deve atingir esse número. E agora já se fala em mudar mais uma vez a política toda, abrir um monte de exceções para que isso não aconteça. A gente sabia que ia ser um processo muito complicado. Até porque da parte das próprias emissoras não houve um interesse grande, um investimento grande. Enfim, não querem também abrir mão Elas têm um conforto, né? Exatamente. Tem lá o seu latifúndio eletromagnético. Porque você se abre para o digital, você vai aumentar a concorrência, sem dúvida. Né? Talvez não necessariamente, mas você está abrindo mão eventualmente de uma parcela do seu público, né? Vamos ver, é mais uma interrogação para 2016. Mas há uma outra pergunta, voltando aqui às perspectivas. Com a concorrência das novas mídias, a gente já tem falado aqui ao longo do programa das novas mídias. A pergunta que se faz é a seguinte: o crescimento da internet vai fazendo com que a televisão aberta, ou mesmo a televisão paga, ela tenha que procurar outros nichos, outros caminhos. A pergunta que se faz é: o que poderá restar para a televisão tradicional, com esse crescimento das novas mídias, particularmente da internet? Nós fizemos essa pergunta para o diretor-geral da TVE da Bahia, o José Araripe Júnior. Vamos ouvir o Araripe, a resposta dele. A TV vai continuar mudando os hábitos de assistência de audiovisual vão continuar mudando nesse ano que vai vir. Nós teremos mais pessoas assistindo a TV por demanda, mais pessoas assistindo TV pela internet, pelo YouTube, né? Cada vez uma migração maior para os canais que não são exatamente canais lineares. Nós da Aberta vamos sofrer cada vez mais um êxodo de espectadores. Para melhorar
esta atitude diante do espectador da TV aberta, seja pública ou privada, eu acho que o caminho vai continuar sendo o vivo, aquilo que debate a comunidade, aquilo que acontece, que só a TV aberta pode fazer. Quer dizer, mais vivo, mais interação com a comunidade, mais debate, mais envolvimento da sociedade se vendo ali imediatamente. Eu acho que a TV, em 2016, vai continuar no processo de queda da qualidade, a TV aberta, cada vez mais comprometida com um popularesco, com religião, com um jornalismo muito comprometido politicamente. Eu acho as perspectivas para a TV aberta complicadas no campo privado. No campo público, eu acho que vai se continuar uma luta de qualificação, né, com a busca da multiprogramação e com uma certa necessidade que o Brasil tem hoje de contrapor essa TV privada que quer fazer lavagem cerebral com uma TV que precisa trazer os assuntos de uma forma mais tridimensional. Não pode ficar aquela coisa unilateral como a TV aberta está fazendo. Eu queria pegar um trechinho da fala do Araripe, porque é algo que incomoda muita gente, e a gente até comentou um pouco aqui no intervalo. A venda de espaços públicos, das concessões públicas, ou a venda ou aluguel das concessões públicas, né, para terceiros. Quer dizer, a empresa recebe do Estado um espaço para prestar um serviço público, quer dizer, recebe uma concessão para prestar um serviço público e não presta, aluga, quer dizer, ganha dinheiro sem fazer nada, só com aquele espaço público. E isso a gente tem visto basicamente nessas emissoras que transmitem ou fazem proselitismo religioso ou vendem produtos, anéis, tapetes, etc. Será que em algum momento a gente terá uma discussão mais aprofundada desse tipo de uso, né, do espaço público pela televisão brasileira, do meu ponto de vista, bastante, quer dizer, que compromete muito, né, a própria finalidade da televisão? Será que em 2016 nós teremos pelo menos uma discussão um pouco maior desse tipo de serviço prestado? Eu não vejo melhora nesse cenário, não. A Bandeirantes era até outro dia a única emissora que tinha no coração da faixa nobre um horário alugado para a igreja. Não tem mais? Agora tem ela e outras. Era a única que tinha, né? Agora... Você vê, a Rede TV também tem, a Gazeta também tem. Então, num momento de crise, a primeira coisa que aparece é uma igreja disposta a pagar por isso e a abastecer o caixa das emissoras. E das concessionárias. A própria Bandeirantes do Canal 21 é inteiramente dedicado à igreja, né? Eu já perdi a conta de qual mas não vem ao caso. Vem ao caso que não foi dada uma concessão para isso e acho que tem uma legislação para isso. Tem muito pouca vontade do Estado em mexer não com as concessionárias, mas com as igrejas, né? Uhum. De se colocar de uma maneira o pastor vai falar mal dos políticos ou de quem quer que seja. Existe um temor em relação ao que será pregado no culto se ela for mexer com a igreja do fulano ou beltrano, porque eles compram horário na televisão. E as televisões acho que apresentam isso para o Ministério das Comunicações como se fosse um conteúdo, uma opção de programação, como se ela pagasse para a igreja para estar ali e não o contrário, né? Uhum. Não é declarado isso, mas é uma coisa de fachada que todo mundo sabe que... Já há recursos, né? Acho que o Intervozes também tem ações baseadas em pareceres do professor Fábio Comparato, né? Sim, mostrando a ilegalidade desse tipo de ação. Porque você, na verdade, você está vendendo ali e existem os comprovantes, né, de compra e venda desses horários, que a gente chama de arrendamento, né? Pode acontecer tanto para a igreja, mas também acontece para os shoppings eletrônicos, né? Que aqui também compram esses canais. E é ilegal, assim, o que a gente tem que deixar claro que isso é ilegal, contraria, né, o Código Brasileiro de Telecomunicações e o Decreto de 63, que diz que você só pode vender, a título de publicidade, 25% da sua grade de programação. Uhum. E hoje nós temos casos de emissoras aqui em São Paulo que vendem 24 horas da sua programação para publicidade. Para publicidade, 100%, né? Então, quer dizer,
é ilegal. Eu acho que sim, se a gente não consegue, de repente, fazer uma mudança estrutural do ponto de vista de revisar todo o marco regulatório, né, das comunicações, como eu disse no início, tendo em vista o ano de 2015 e o que a gente espera aí para 2016, pelo menos esses pontos, né, que já estão contidos na legislação, que a gente já tem flagrantes, marco, né? já são flagrantes, a gente já tem marco legal para isso, a gente já tem Ministério Público envolvido, a gente deveria avançar então em 2016. Eu espero que a gente consiga avançar, assim, eu sei que o cenário é difícil, que é isso, a gente está mexendo com políticos donos da mídia, igrejas donas da mídia, né? Então a gente mídia. E a mídia. É o poder real, né? É o poder real. Ô, Ana, eu acho que você já deu a tua perspectiva aí para 2016. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria ver também a do André e da Cristina. Legal. Eu concluiria, pegando um pouco do gancho dela, eu acho que essa questão do arrendamento, além da flagrante ilegalidade, e aí já entrando na resposta, ela também mexe num ponto fundamental que... hoje em dia, acho que a palavra-chave para qualquer negócio de comunicação é relevância, né? Por que as pessoas gostam da rede social? Por que as pessoas gostam do YouTube? Porque elas enxergam lá relevância, enxergam uma coisa que diz alguma coisa para elas que é importante para elas. Eu acho que nesse cenário de fragmentação, essas emissoras, e elas já perceberam isso, é claro que elas precisam desse dinheiro, mas elas já perceberam que se elas destroem a sua programação com esse tipo de coisa, elas vão se tornando cada vez mais irrelevantes. Isso. E aí pode digitalizar, pode fazer o que quiser, que as pessoas, né, não vão se interessar por aquilo. Então, eu acho que esse clique, de alguma forma, já deu. É difícil de sair dessa arapuca que elas armaram para elas mesmas, mas eu acho que cada vez mais é isso. Quem se mantiver relevante vai ter espaço. Uhum. Cristina, para concluir... Pegando carona no André, a relevância está em todas as plataformas e a televisão deixa de ser um pouco mais do que já é, né? O restrita ao televisor. A gente está falando disso já há algum tempo, não é uma coisa que aconteceu de um ano para o outro e nem que vai se consumar, afinal, né? Que vai acabar em 2016. Mas o movimento das emissoras e das emissoras na radiodifusão e nos canais pagos é de procurar se estender para todas as telas de uma maneira que não se perca a audiência, né? Mas que essa fragmentação, que se consiga juntar os fragmentos desse bolo o máximo possível para se ter um preço por isso, né? E o próprio Ibope avançou bem esse ano nessa junção de plataformas para oferecer para o anunciante uma perspectiva de quanto significa a audiência de um programa, por exemplo, citando aí um que acabou, mas que tinha uma relevância na internet, o CQC, que tinha uma importância muito grande na web. Então, eles pegam a audiência de uma televisão, de um YouTube e conseguem mais ou menos traçar um preço para isso, né? Ainda que o momento não seja favorável para se nadar muito nessa praia de anúncios. Você, no finalzinho do programa, lança um novo debate para 2016, que nós vamos voltar a ele, que é a concorrência que o Ibope passa a ter em 2016 da outra empresa de pesquisas que vai... Que até agora a gente não viu resultados. Que até agora não vimos resultados. Mas estamos ávidos por isso. Vamos ver se em 2016 nós tenhamos esses dados publicados para saber até onde as coisas estavam sendo bem auferidas ou não, não é isso? Exato, era uma perspectiva para 2015 que passa para 2016. E vamos conversar sobre isso. E vamos convidar vocês para conversar aqui com o nosso telespectador sobre mais essa faceta da nossa televisão. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Ana Cláudia, por terem trazido essas reflexões aqui para o Ver TV. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou também, lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, das quais falamos tanto aqui, Twitter, Facebook ou diretamente pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas que nós mostramos aqui no site do Ver TV na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!